Situado a leste da antiga Mesopotâmia, originou-se uma das civilizações mais sofisticadas e poderosas da Idade do Bronze, os Elamitas, também conhecidos como Elão. Em seu tempo, os Elamitas foram grandes rivais dos Sumérios e também Acádios, e chegaram até a disputar a hegemonia do Oriente Próximo com os poderosos babilônios e assírios. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história dessa rica civilização que constituiu um dos reinos mais poderosos da antiga Mesopotâmia. Entretanto, para compreendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo. Os Elamitas foram uma das primeiras civilizações de que se tem registro no extremo oeste e sudoeste do que é hoje o Irã, e existiu de 2700 a.C. até 539 a.C. Entretanto, a história do Elão é bem mais antiga do que se pensa, e estabeleceram-se como uma das primeiras civilizações do Planalto iraniano. A origem dos Elamitas é bastante antiga, e provavelmente eles foram povos nativos do Planalto iraniano, que desenvolveu-se entre 5000 a 4100 a.C., na vasta Mesopotâmia. Sua civilização é dividida por estudiosos em diferentes períodos. O período Procênio Proto-Elamita, que ocorreu de 3200 a.C. a 2700 a.C., o período Elamita Antigo, que ocorreu de 2700 a 1600 a.C., o período Elamita Médio, que ocorreu de 1500 a 1100 a.C., e o período Neo-Elamita, que ocorreu de 1100 a 539 a.C. Grande parte da documentação antiga sobre os Elamitas vem de textos acadianos, sumérios e assírios, e também menções recorrentes na Bíblia. Segundo os relatos bíblicos, no livro de Gênesis, capítulo 10, Elã seria filho de Sem e neto de Noé, o que explicaria o uso do nome Elão, e que posteriormente indicaria que os Elamitas seriam descendentes e pertencentes às nações semitas. Há outras versões que dizem que o nome Elão possa significar terra alta, ou na versão suméria significa habitantes do Planaltos, e servia para designar qualquer um que vivia na região das montanhas Zagros, que correspondia às fronteiras dos próprios Elamitas. Os Elamitas, por sua vez, se autodenominavam de Altamante, e é conhecido pelos antigos gregos como Susiana. Isso porque eles fundaram a cidade de Suzã, que futuramente se tornaria uma importante capital do Império Persa. A cidade de Suzã era o coração político e cultural dos Elamitas, e desempenhou um papel vital na história e identidade desse reino. Não se sabe a origem étnica dos Elamitas, mas é possível que eles sejam resultado de uma miscigenação entre imigrantes semitas do sul do atual Iraque e a população que habitava essa região há milênios atrás. A língua dos Elamitas, assim como as sumérias, não possuía nenhuma relação com as linguagens próximas, e é uma língua isolada e atualmente extinta. Elã passou a se desenvolver como civilização por volta de 3000 a.C., se estabelecendo no Planalto iraniano a partir de 2700 a.C. Elã viria a se tornar uma potência regional praticamente ao mesmo tempo em que Sargão da Acádia havia unificado as cidades-estados sumérias sobre seu governo. E foi a partir desse momento em que a Mesopotâmia e Elã duelaram constantemente pelo controle e soberania da região. O primeiro período da história de Elão, conhecido como Proto-Elamita, se estende de aproximadamente 3200 a 2700 a.C. e é o período mais antigo da civilização Elã. Localizada perto dos rios Tigre e Eufrates, a antiga civilização elamita nesse período passou por um processo de urbanização muito importante. Com a invasão dos sumérios, os primeiros estados elamitas se uniram em uma coalizão e formaram uma sociedade unificada sobre o domínio sumério. Nesse período, Elã sofreu uma forte influência estrangeira, principalmente dos sumérios, e também acabou integrando os elamitas
apesar da influência nas dinâmicas políticas e culturais da região. A religião dos Elamitas era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Uma das mais importantes divindades cultuadas foi a deusa Kirishna, um nome encontrado em outros sistemas de crença de povos desta região. Essa deusa estava acima do panteão de deuses elamitas, o que indica que essa civilização seguia o matriarcado na sua religião. No terceiro milênio a.C., essa deusa exibia um indiscutível poder à frente do panteão de deuses de Elam. Os elamitas eram ótimos artesãos e criaram cerâmicas excepcionais e outras obras que não têm relação com estados vizinhos da Mesopotâmia. Posteriormente, suas sofisticadas obras de arte influenciariam fortemente a cultura persa. Após o surgimento do Império Acadiano, os elamitas experimentaram uma nova fase de interação cultural e política. A hegemonia acadiana trouxe consigo uma nova onda de influências mesopotâmicas na cultura de Elam. E foi durante este período que os elamitas adotaram a escrita cuneiforme. Quando aconteceu a queda do Império Acádio, os elamitas viram uma excelente oportunidade para reafirmar sua independência. Em vista disso, a região estabeleceu uma dinastia própria, destacando-se durante o período de enfraquecimento das cidades-estados sumérias. Entretanto, a dinastia que governava a cidade-estado de Ur conseguiu impor seu domínio sobre Elam. Porém, os elamitas, sob a liderança eficaz de sua civilização, conseguiram não apenas recuperar sua independência, mas também exercer retaliação ao destruir a cidade de Ur e levar seu último rei como prisioneiro. Este evento foi um marco significativo, demonstrando a capacidade de Elam de se impor como uma potência regional na antiga Mesopotâmia. Durante sua história, os elamitas se envolveram em diversas guerras, principalmente com os impérios que se estabeleceram na Mesopotâmia. Um dos principais motivos era que a região rica em recursos que Elam continha acabava atiçando a cobiça das principais potências ao seu redor. Elam era um dos principais fornecedores de latão e lápis-lazuli para as cidades-estados da Suméria e demais regiões próximas. Em vista disso, as guerras promovidas contra Elam tenham sido incentivadas pelo controle desses recursos. Esses recursos eram fundamentais para a produção de armas, utensílios agrícolas, joias e estrutura pelos povos da Mesopotâmia. Os elamitas contavam com poderosas carruagens de guerra, semelhantes às utilizadas pelos antigos sumérios. As carruagens de guerra de Elam possuíam geralmente entre 2 a 4 pessoas, sendo que uma dessas pessoas era o condutor, e todos os outros eram responsáveis pela ofensiva contra os seus adversários. Esses guerreiros que lutavam a bordo da carruagem utilizavam geralmente arcos e flechas. Também havia a possibilidade de um desses guerreiros utilizar lanças, porém não era tão comum. Os tripulantes da carruagem elamita eram movidos por 2 ou 4 asnos, e somente após a expansão dos assírios eles passaram a serem movidos por cavalos. O condutor da carruagem ficava sentado atrás dos animais, enquanto um dos arqueiros ficava de pé próximo a ele, de frente para o campo de batalha. Os outros 2 guerreiros ficariam sentados ou de pé na porta da carroceria, atirando naqueles que estavam se retirando ou que eram ultrapassados pela carruagem. A carruagem elamita não tinha como propósito o avanço para atacar diretamente as linhas inimigas e quebrar sua formação, e sim utilizada como uma plataforma de ataque e mobilidade para os arqueiros. Essas carruagens de guerra, portanto, corriam o campo de batalha para isolar e atacar seus inimigos com uma saraivada de flechas. Como a maioria dos seus tripulantes eram arqueiros, é possível que as carruagens não se aproximassem muito das fileiras inimigas, mantendo uma distância segura para atacá-los com as flechas e manobrarem para outro local rapidamente, ou então passando rente aos seus adversários para manterem um ataque constante.
As carruagens também eram utilizadas para práticas de caça esportiva, que eram realizadas entre membros da aristocracia de Elão. Portanto, é possível que esses nobres elamitas fossem para o combate em suas carruagens, utilizando as carruagens como uma plataforma de comando, o que acabava permitindo que o líder militar estivesse em vários locais da batalha, se deslocando rapidamente e organizando o seu exército. Os guerreiros elamitas geralmente não lutavam apenas a favor de seus próprios reinos, mas também eram empregados como mercenários, principalmente pelos sumérios. Muitos mercenários elamitas foram utilizados para defender a fronteira com a própria região de Elam. Os guerreiros elamitas eram principalmente guerreiros de infantaria, porém se destacavam grandemente pela proeza em que utilizavam o arco e flecha. Durante seu período de desenvolvimento, os elamitas estabeleceram uma estrutura de governo distinta, na qual os líderes eram conhecidos como governadores em vez de reis. Além disso, os elamitas adotaram uma única forma de sucessão matrilinear, na qual o poder era transmitido através da linha feminina, com o novo governante sendo tipicamente o filho da irmã do governante anterior. Sob a liderança do rei Shutruk-Nakhunti, os elamitas empreenderam campanhas militares agressivas que culminaram na invasão e saque da Babilônia, em 1160 a.C. Esse ato serviu para consolidar o status de Elão como uma potência regional, além de permitir que os elamitas controlassem uma das cidades mais significativas da região da Mesopotâmia, fazendo dela um satélite do seu império. Após séculos se defendendo da dinastia cassita, o rei elamita Shutruk-Nakhunti decidiu iniciar uma série de conquistas na Mesopotâmia. Entretanto, após a conquista da Babilônia, Elam entrou em uma série de disputas fronteiriças contra os assírios. A Babilônia só retornou sua independência sob o reinado de Nabucodonosor I, que saqueou a capital elamita de Susa e retornou vitorioso para a cidade. Dessa forma, durante séculos, os assírios viriam a substituir os sumérios e os acádios como principais rivais de Elão. Durante o período do Império Elamita, a arquitetura e as artes alcançaram novos patamares, com a construção de grandiosos templos e palácios em Suzã e em outras cidades importantes do Império. Escavações arqueológicas feitas na capital elamita de Suzã revelaram troféus de suas conquistas, incluindo relíquias da Babilônia, como o pilar do Código de Hammurabi e a estela de Naram-Sin. Os elamitas duelaram constantemente para manter a soberania do seu território, e foi alvo de diversas conquistas. Porém, sempre que possível, conseguiam sua independência novamente, alcançando um período de grandeza como o primeiro reino iraniano da história. Entretanto, a queda de Elam se veio por volta de 1130 a.C. Após Nabucodonosor I capturar e saquear a cidade elamita de Suzã, nunca mais Elão recuperou sua posição anterior de domínio. Além do mais, esse declínio foi acelerado devido aos constantes conflitos contra os assírios, que usaram da força militar e diplomacia para fragmentar e subjugar Elam. Em vista disso, durante os séculos seguintes, os elamitas se viram frequentemente em conflito com os assírios, cujas campanhas contra Elão foram eficazes e brutais. Ao dominar Elam, os assírios colocaram uma série de reis marionetes no trono elamita, o que acabou ajudando a enfraquecer o reino. A queda de Elão se veio de maneira definitiva após a devastadora campanha militar de Assurbanipal em 640 a.C., o que acabou destruindo a cidade elamita de Suzã e provocando a queda de Elam. Por volta do século 6 a.C., o rei Nabucodonosor II da Babilônia expandiu o Império Babilônico e consolidou o controle sobre vastas regiões, incluindo Elão. A conquista do Império Babilônico resultou na redução significativa da independência política de Elão, e logo a cidade de Suzã
Foi integrada ao Império Babilônico como uma importante província administrativa e militar. Logo depois, com a chegada dos persas, liderados por Ciro o Grande, a região dos Elamitas ficou sob o controle do Império Aquimênida, e logo a cidade de Suzã foi transformada na sua capital. A cidade foi revitalizada e expandida, tornando-se um importante centro administrativo e um dos locais de residência do governante persa durante certos períodos do ano. O Império Medo foi uma antiga potência iraniana que teve um papel fundamental na história mundial ao derrubar o Império Assírio e pavimentar o caminho para a ascensão do Império Persa Aquimênida. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse império que deixou um grande legado na história do Irã. Entretanto, para entendermos melhor a ascensão dos Medos como império, temos que voltar milênios atrás. Os Medos foram uma das tribos de origem ariana que migraram da Ásia Central para o Planalto iraniano durante a Antiguidade. Esses povos habitavam na antiga região da Média, localizada a oeste e ao sul do Mar Cáspio, em um planalto montanhoso com altitude média de 900 a 1.500 metros acima do nível do mar. No começo de sua história, os Medos viviam em pequenas aldeias ou eram nômades, e a principal ocupação desses povos era a criação de gado, sendo a excelente raça de cavalos criadas pelos Medos um dos principais prêmios procurados pelos invasores estrangeiros. Em relevos assírios, os Medos são às vezes representados usando o que parece ser capas de pele de ovelhas sobre as suas túnicas e com botas altas com cordões. Esse era o equipamento necessário para o trabalho pastoril nos planaltos, onde os invernos traziam neve e intenso frio. Os Medos não deixaram fontes escritas, razão pela qual sua língua e as suas estruturas sociais, econômicas e políticas são desconhecidas. O que se sabe deles deriva de registros bíblicos, de textos assírios e também de historiadores gregos. De acordo com a Bíblia, um homem chamado Madai, que seria o terceiro filho de Jafé, filho de Noé, seria o ancestral dos povos Medos. Além do mais, a palavra Madai era utilizada em diversos monumentos assírios para se referir aos Medos. Os Medos surgiram como uma potência imperial em 612 a.C., após contribuírem para a queda do Império Neo-Assírio. Após isso, os Medos desempenharam um papel geopolítico significativo no Oriente Médio, exercendo domínio sobre outros povos como os persas e os partas. O império possuía um exército bem treinado em infantaria armada, com espadas de ferro e escudos, arqueiros e cavaleiros com lanças. Segundo o historiador grego Heródoto, os Medos tornaram-se um reino unido sobre um governante chamado Dejoces. Todavia, estudiosos modernos acreditam que os Medos se unificaram sobre o reinado de Ciaxares, neto de Dejoces. Nesse tempo, antes da unificação, eles lutavam sob a direção de pequenos chefes tribais, e com o passar do tempo, os Medos aumentaram em força apesar das invasões assírias, e começaram a ser então os rivais mais perigosos da Assíria. Os Medos exerceram pressão sobre a Assíria com ataques e invasões às terras ao norte da Mesopotâmia, e de acordo com arqueólogos, os frequentes ataques dos Medos contribuíram para a rápida dissolução do Império Assírio e a ascensão de Nabucodonosor II com o Império Neobabilônico. De acordo com os relatos de Heródoto, a capital do Império Medo era Ecbátana. A cidade, que era altamente fortificada com 7 muralhas, era o centro administrativo, militar e político da Média, durante sua existência de 678 a 550 a.C., e provavelmente foi fundada pelo rei Medo Dejoces, no início do século 7 a.C. A história conta que depois da destruição da Assíria, os babilônios ficaram com as terras baixas da Mesopotâmia, as quais transformaram-se na base do novo Império Babilônico, e as terras altas do leste passaram ao domínio dos Medos. Os Medos conquistaram a Mesopotâmia setentrional, a Armênia e partes da Ásia Menor, na fronteira estabelecida com a Lídia.
A partir desse momento, Ciaxares consolidou seu reino e transformou o Império Medo numa nova potência emergente no Próximo Oriente, ao lado da Babilônia, Lídia e Egito. Ciaxares empreendeu uma guerra de expansão em direção da Anatólia, atual Turquia, chocando assim com o reino da Lídia, com quem manteve uma guerra de altos e baixos, sem grandes vitórias, e que acabou o levando a assinar o Tratado de Paz depois da famosa Batalha do Eclipse em 585 a.C. Heródoto relatou a longa guerra entre os lídios e os medos na Ásia Menor. Em seus relatos, ele disse que a guerra prosseguiu por 5 anos, com resultados diversos. Ao longo da guerra, os medos ganharam muitas batalhas dos lídios, e os lídios também ganharam muitas batalhas dos medos. Sendo assim, como nenhuma das nações emergiu vitoriosa, outra batalha teve lugar no 6º ano, no decorrer da qual, no momento em que a luta estava a pôr-se mais acesa, o dia mudou subitamente para a noite. Em vista disso, os medos e os lídios, quando observaram a mudança, pararam de lutar e ambos os campos ficaram ansiosos por estabelecerem a paz. Logo depois, a paz foi selada através de um casamento da filha do rei Lídio com um príncipe medo. A história conta que após a morte de Ciaxares, seu filho, que herdou um reino bem estruturado, Artiges, assumiu o trono da Média e passou a governar um grande império em aliança com seus 2 cunhados, Creso da Lídia e Nabucodonosor II da Babilônia. No entanto, em meados do século VI a.C., os persas se rebelaram contra a política de Artiges. E em 550 a.C., Ciro II, naquele tempo príncipe da Pérsia, neto de Artiges e vassalo do Império Medo, acabou rebelando-se contra o seu avô, derrotando-o e capturando-o. A queda de Artiges não significou o fim da guerra, já que os antigos aliados dos medos estavam preparados para ajudá-lo. No ano de 547 a.C., Creso da Lídia lançou uma expedição contra os persas, mas acabou sendo derrotado. 3 anos após a revolta, Ciro não só libertou a Pérsia, como também derrotou os próprios medos. Após a queda do Império Medo, os persas passaram a adotar muitos dos costumes do reino em sua administração. Inclusive tornaram a capital Ecbátana a residência de verão dos seus reis. Os persas foram um poderoso império que habitou a região do Planalto Central e se estabeleceram a partir do século VI a.C., como um dos maiores impérios da antiguidade. O Império Persa se desenvolveu na região do Planalto Iraniano, onde fica a atual República Islâmica do Irã, mas que antigamente era a região vizinha da Mesopotâmia. As primeiras presenças humanas na região se remontam a 10.000 anos antes de Cristo. A partir desse período, estabeleceu-se uma série de tribos com estilos de vida semelhantes, embora possuindo suas particularidades. Grande parte dessas tribos se estabeleceram na região a partir do 3º milênio antes de Cristo, com destaque para os arianos, que era um grupo de povos que ali habitavam. O termo ariano é utilizado para se referir a vários povos que habitavam aquela região, e não um só povo. Dentre os povos que habitaram a região estavam os persas, os partas, os medos, os alanos e vários outros povos. Por volta do século VIII a.C., um desses povos começou a se destacar e estabelecer um pequeno império na região, ao redor de sua principal cidade, os famosos Medos, que dominaram aquela região e passaram a exercer controle sobre os demais povos que na região habitavam. Então, por volta do século VI a.C., os persas se rebelaram contra o domínio dos povos Medos. Os persas, que na época eram formados por algumas tribos lideradas pelo clã Aquimênida. Então os persas decidiram sair dessa posição de domínio e buscar a sua liberdade.
Em 559 a.C., o clã passou a ter um novo líder, que marcaria naquele momento o início de um grande império, Ciro II, que também pouco depois iria ficar mais conhecido como Ciro o Grande. Ciro II conseguiu se unir com outras tribos que habitavam a região do Planalto e formou um exército que se rebelou contra os povos medos e os derrotaram em 550 a.C. No local da vitória foi construída a nova capital persa, conhecida como Pasárgada. Ciro II pertencia à dinastia Aquimênida, então decidiu nomear o império do Império Aquimênida, que foi um dos maiores e mais organizados impérios do mundo antigo. Durante o reinado de Ciro II, ele teve que controlar todos aqueles povos que habitavam a região, além de conter revoltas que aconteciam frequentemente, devido aos povos procurarem buscar sua independência. O Império Aquimênida, sob o controle e liderança de Ciro II, foi nomeado pela diversidade cultural, além do respeito pelas demais religiões e pela cobrança de tributos dos povos conquistados. Durante o reinado de Ciro o Grande, o Império Persa conquistou diversos territórios no antigo Oriente Próximo, grande parte do sudoeste da Ásia e dominou grandes áreas da Ásia Central e da região do Cáucaso. Inclusive conquistou a Babilônia em 539 a.C. Logo após a conquista da Babilônia, Ciro libertou os judeus do cativeiro babilônico, autorizando-os a voltarem para Jerusalém. Com a morte de Ciro II em 530 a.C., seu filho Cambises o sucedeu no trono e prosseguiu com a expansão do Império Persa, conquistando a região do Egito. Após a morte de Cambises em 522 a.C., Dário I assume o comando do império. Em seu reinado, o domínio dos persas atingiram a máxima extensão, indo da região da Trácia, no ocidente, até as margens do rio Indo, no oriente. E em seu governo, Dário I implantou importantes medidas para estimular a economia e tornar a administração do império mais eficiente. Ele dividiu o império em satrapas, que eram regiões administrativas, controladas por um sátrapa, uma espécie de governador escolhido pelo próprio rei. Além disso, criou uma moeda única, impedindo que as regiões administrativas tivessem suas próprias moedas. Ele ordenou a construção de uma grande rede de estradas que interligavam as cidades de Sardes e Susa, e essa rede de estradas possuía cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Essas medidas feitas por Dário I facilitou a administração do império e propiciou a maior circulação de produtos e informações entre as diversas províncias. Os persas possuíam um exército extremamente organizado e poderoso, conhecido pelos gregos como imortais. Esse exército era encabeçado por um corpo de elite, conhecido pelo nome de 10.000 imortais, pois durante o combate contra o inimigo, cada soldado do corpo de elite morto era substituído imediatamente, o que parecia que eram imortais durante as guerras. Esses soldados usufruíam de grandes privilégios e eram bem remunerados. O historiador Heródoto diz em seus relatos o seguinte: todos os homens brilhavam com ouro que usavam em grandes quantidades. Iam acompanhados por grandes carroças abertas, que transportavam suas mulheres e criados, todos vestidos de forma sofisticada. A comida, diferente da do resto do exército, era-lhes trazida em dromedários e mulas. Outra característica muito importante do exército persa era o uso de elefantes nas batalhas. Os persas se estenderam por um longo território que abrangia inúmeras conquistas como a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia e Síria, e as regiões gregas da Ásia Menor. A base da economia dos persas eram os camponeses, que realizavam o trabalho mais pesado nas terras. Eles poderiam possuir sua própria terra e nela criavam seus animais. Os camponeses também eram convocados para trabalharem nas obras designadas pelo rei.
Além do mais, os escravizados eram o grupo mais baixo da sociedade e não poderiam, em hipótese alguma, serem maltratados. Além disso, eles recebiam compensações financeiras pelos seus trabalhos. Os persas também viviam da agropecuária, mineração, do artesanato e dos impostos cobrados aos povos subjugados, e eram bem famosos por construírem grandes obras arquitetônicas, como seus famosos palácios luxuosos. Os mosaicos e as pinturas nas paredes retratam os feitos dos imperadores ao longo de seus reinados. A principal religião do Império Persa era o zoroastrismo, que foi fundado no século VI a.C. por um profeta conhecido como Zaratustra, também conhecido como Zoroastro. O zoroastrismo é considerado uma das primeiras religiões da história a exigir dos seus fiéis uma conduta moral, além de ser considerada a primeira religião monoteísta da história. Em 499 a.C., durante o reinado de Dário I, houve uma revolta de cidades gregas na Jônia, região que era dominada pelos persas. O rei, então, decidiu realizar uma expedição militar punitiva contra a cidade de Atenas, na Grécia. Isso porque Atenas forneceu apoio à rebelião grega na Jônia. As tropas enviadas por Dário I tentaram subjugar os gregos, mas a união das cidades gregas fez com que os persas fossem derrotados, o que se concretizou em 490 a.C., durante a Batalha de Maratona. Durante o reinado de Xerxes I, que reinou entre 486 a.C. e 465 a.C., foi organizada uma segunda invasão da Grécia pelos persas. Porém, os persas foram novamente derrotados, perdendo batalhas essenciais, como as batalhas de Salamina e Plateia. Com a nova derrota, os persas assinaram um acordo com os gregos, assegurando que não tentariam invadir a Grécia novamente. Esse tratado, no entanto, demorou décadas para ser assinado, uma vez que as derrotas em Salamina e Plateia aconteceram em 480 a.C. e 479 a.C. O acordo de paz entre gregos e persas ficou conhecido como Paz de Calias e foi assinado em 449 a.C. O fim do Império Persa se veio depois do reinado de Xerxes I. O império, depois de mais de um século reinando, foi sucumbindo aos poucos. O poder dos reis persas foram sendo minados por sátrapas corruptos, pela crise econômica e também pela grande quantidade de povos que estavam sob o domínio do Império Persa. Para concretizar o fim do Império Persa, em 334 a.C., Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, estava em ascensão, conquistando diversos territórios. E em 330 a.C., depois que o rei Dário III foi derrotado pelos macedônios, ele acabou sendo morto. E a morte do rei persa Dário III fez com que o império fosse derrotado pelos macedônios e chegasse ao fim do seu reinado de mais de um século de existência. Logo após a queda do Império Aquemênida, a Pérsia emergiu séculos depois com um novo e poderoso estado centralizado e bastante temido em seu tempo, o Império Parta. Esse império, que existiu de 247 a.C. a 224 d.C., contribuiu e constituiu um poderoso estado que estendeu sua influência desde o Mediterrâneo a oeste até a Índia e China no leste, e foi durante séculos um dos maiores inimigos do Império Romano. No entanto, para entendermos melhor a história do Império Parta, temos que voltar um pouco no tempo. A história dos partas começa com Seleuco I, um dos grandes generais de Alexandre o Grande.
Após a morte de Alexandre, o seu vasto império foi dividido entre seus 4 generais, e Seleuco, um desses generais, acabou herdando a região da Mesopotâmia e outras áreas que haviam sido parte da Pérsia. Sendo assim, ele acabou criando o Império Seleucida. Nesse tempo, a região onde habitava um povo seminômade iraniano, Parnos, chamava-se Pártia. E nessa época, a região era apenas uma província do Império Seleucida, localizada a sudeste do Mar Cáspio. Porém, quando o Império Seleucida passou a ficar enfraquecido por disputas internas e conflitos com o Egito, a tribo dos Parnos deram um passo decisivo que mudaria para sempre a história da Pérsia. Por volta de 247 a.C., os Parnos, liderados por Arsaces I, aproveitaram-se do enfraquecimento do Império Seleucida e conquistaram a província da Pártia. E após expulsarem as tentativas de retomada dos Seleucidas, eles consolidaram sua base territorial e passaram a absorver a cultura grega do antigo Império Seleucida e da cultura persa local. Sob o governo de Mitrídates I, a Pártia transformou-se em uma superpotência imperial. Em seu governo, ele conquistou a região da Mesopotâmia e a região de Suzã, levando as fronteiras asárcidas desde o rio Eufrates até o coração da Ásia Central. A expansão foi marcada pela importante captura da cidade da Babilônia, que estava sob o domínio dos Seleucidas. O domínio desses territórios garantiu aos partas o controle de rotas comerciais vitais, o que ajudou a fortalecer a economia e a influência cultural do império. A história conta que o desenvolvimento comercial dos partas começou com a infraestrutura herdada dos Seleucidas. Eles sabiamente preservaram as cidades e estradas que receberam. Uma das possessões mais valorizadas pelos partas era a Estrada Real, que ia desde o leste a oeste, através da Mesopotâmia. Esta via principal solidificou a posição dos partas como mercadores internacionais. Por estarem localizados entre o Império Romano e o Extremo Oriente, eles atuavam principalmente como intermediários comercializando especiarias como incenso, vidro, metais e tecidos finos como a seda chinesa. O Império controlava o tráfego de caravanas de camelos que ligavam a China e a Índia ao mundo ocidental, que incluía Grécia e Roma. Sendo assim, eles taxavam fortemente essas mercadorias de luxo e vendiam produtos exóticos, além de exportarem metais e produtos artesanais de qualidade. Em registros feitos por cronistas chineses, era muito comum acordos comerciais e trocas simbólicas de mercadorias entre o rei dos partas e os representantes chineses. A arquitetura dos partas recebeu uma gama de influências devido à localização do império e suas origens na Ásia Central. Sendo assim, os partas desenvolveram seu estilo particular na arte e na arquitetura. A arquitetura foi formada por grandes construções em formato de abóbada e arcos. Além disso, os construtores dominavam as técnicas de construção com tijolos e cimento, criando grandes espaços abertos, sem a necessidade de tantas colunas de sustentação internas. Na sua arte, os partas incorporaram o tema da frontalidade, num estilo que mais tarde seria adotado pelos bizantinos. Sendo assim, os modelos partos eram representados olhando diretamente para a frente, o que fazia uma conexão pessoal com o observador. Além do mais, as feições de sua arte eram mais sóbrias e consideradas amigáveis. Os artistas também utilizavam metais preciosos para confeccionarem joias utilizadas por nobres. E os muros de várias partes do império eram ricamente adornados com decorações em formatos geométricos e florais, que encantavam a todos ao redor. Sendo assim, a arquitetura parta mesclou várias influências orientais e gregas, que foram herdadas do antigo Império Seleucida. O governante do Império Parta era chamado de Rei dos Reis e exigia lealdade absoluta.
Sob o governo de Mitrídates I, o monarca manteve nobres gregos em posição de liderança para garantir a continuidade das questões econômicas e burocráticas dentro do império. O próprio monarca chamava a si mesmo de Filheleno, ou seja, um grande amante da cultura grega. Sendo assim, os povoados gregos ao longo do império não eram perturbados, desde que pagassem tributos ao rei. Uma característica do governo dos partas é que eles permitiam que os reinos no interior do império mantivessem seus próprios reis. Isso proporcionava arrecadação de tributos e assistência militar quando necessário. A religião do Império Parta era essencialmente inclusiva, diversificada e descentralizada. Sendo assim, por governar um império tão vasto culturalmente, os partas não impuseram uma religião oficial. Eles combinavam crenças iranianas tradicionais, elementos do panteão grego e uma ampla tolerância a outras fés locais. O império abrigou comunidades judaicas, tradições politeístas locais e permitiu também o florescimento das primeiras sementes do cristianismo na região da Mesopotâmia. Embora os partas, de certa forma, fossem liberais na utilização variada de estilos arquitetônicos e artísticos, quando se tratava de vestuário, a uniformidade era a norma, pelo menos entre a classe dominante. Em vista disso, era muito comum nobres e grandes líderes utilizando túnicas, calças, roupas largas, com pregas múltiplas horizontais e longos bigodes, em geral acompanhados de barbas muito bem tratadas. A aparência pessoal dos nobres incluía um estilo de corte de cabelo volumoso, de comprimento moderado e preso numa faixa em torno da cabeça. Em vista disso, identificar os governantes pela sua vestimenta era essencial no vasto reino de crenças variadas, uma vez que escolher uma crença sobre as demais poderia ter resultado em rebeliões no interior do império, o que acentuava a necessidade de vestuário uniforme dos governantes de cada província do Império Parta. Durante sua história, os partas obtiveram inúmeras vitórias e foram uma verdadeira pedra no sapato do antigo Império Romano. Porém, o que os diferenciavam dos demais exércitos era sua temida cavalaria chamada de catafractários. Sendo assim, a chave para muitas vitórias dos partas e para a expansão do seu império foi o uso inovador do cavalo e arco. Com seu estilo de luta baseado nos ataques e fugas bem rápidos, as táticas dos cavaleiros partas incluíam a falsa retirada. Sendo assim, quando a cavalaria inimiga ou infantaria os perseguia em batalha, os partas desferiam tiros certeiros em direção ao exército inimigo, através do chamado tiro parto, o que consistia em um habilidoso arqueiro parto que atirava uma saraivada de flechas certeiras e fatais, o que gerava um grande pânico e confusão aos seus inimigos no campo de batalha. Já a cavalaria mais pesada, chamada de catafractários, dava apoio à ofensiva e assistência, para eliminar os focos de resistência remanescentes com lanças e espadas. Ao longo da história, os partas rivalizaram fortemente com os romanos, dividindo como a maior potência imperial do mundo antigo. Sendo assim, diversas batalhas aconteceram entre os dois impérios. Esse desgaste militar de séculos de batalha contra o Império Romano, somado a invasões de tribos nômades nas fronteiras orientais, acabou deixando o império vulnerável e instável, o que contribuiu para sua eventual queda, que se concretizou quando Artaxerxes I, um líder local, revoltou-se contra o rei parta Artabano IV e o derrotou em batalha no ano de 224 d.C. Após a vitória, ele se coroou rei dos reis e inaugurou as bases para o futuro Império Sassânida e a queda do Império Parta. O Império Sassânida foi um poderoso império que floresceu nas atuais regiões do Irã e Iraque,
por volta de 224 a 651 d.C., e é considerado o último grande império persa pré-islâmico, reconhecido como uma das maiores potências de sua época. No seu auge, o Império Sassânida abrangia o atual Irã, Iraque, partes da Armênia, Azerbaijão, Geórgia e também Afeganistão. O império era conhecido por ter uma infantaria pesada e arqueiros a cavalo bem experientes, que se tornaram o maior obstáculo para a expansão do Império Romano. E no vídeo de hoje vamos conhecer a fascinante história desse império. Entretanto, temos que voltar séculos atrás no tempo. A ascensão dos Sassânidas ao poder acontece após a queda do Império Parta, um outro grande império iraniano. O império fundado por Artaxerxes I, que descendia de uma linhagem de sacerdotes zoroastristas que governavam uma província da região, acabou sendo uma das maiores potências de seu tempo. O avô paterno de Artaxerxes I, conhecido como Sazano, foi um grande sacerdote do templo da deusa iraniana Anaíta. Sendo assim, os historiadores posteriores dariam à dinastia reinante da Pérsia o nome de Sassânida, devido a Sazano, avô de Artaxerxes I. A história conta que o pai de Artaxerxes I, Pabeco, depois o rei da Pérsia e logo assumiu o trono. E décadas depois, Artaxerxes faria o mesmo em 208 d.C., após rebelar-se contra o seu irmão Sapor. A expansão do reino construído por Artaxerxes e seu pai acabou atraindo a atenção do rei do Império Parta, Artabano IV, que logo avançou contra a Pérsia no ano de 224, mas acabou sendo morto em batalha. Em vista disso, Artaxerxes anexou as demais províncias que estavam sob o domínio dos partas e inaugurou a Era Sassânida, que duraria 4 longos séculos de existência, e decretou de uma vez por todas o fim do Império Parta. Após estabelecer o seu império, Artaxerxes I, após ser coroado em 226 d.C., estabeleceu 3 assuntos principais como metas para o seu governo. O primeiro era a centralização de poder, seguido da instauração do zoroastrismo como religião oficial do Estado e, por último, a rivalidade persa contra o Império Romano. No início de seu governo, a tarefa de centralizar o poder era uma tarefa muito difícil, uma vez que os partas mantinham uma aliança federativa de pequenos reinos que futuramente poderiam trazer rebeliões internas dentro do império. No entanto, o zoroastrismo passou a estar ligado diretamente à organização do império e tornou-se de grande importância para o sistema de administração do governo persa, especialmente porque a legitimidade do sistema estabelecido pelos Sassânidas baseava-se na sua linhagem divina, ou seja, diretamente ligada ao deus cultuado. Ou seja, o monarca era descendente direto do deus. No Império Sassânida, o governante era chamado de Shah, que na tradição persa significa Rei dos Reis. Esse título remonta ao antigo Império Aquemênida e foi mencionado primeiramente por Ciro o Grande. Os diversos reis e nobres sassânidas usavam diferentes coroas. As várias coroas sassânidas dos reis eram personalizadas, mas com o passar do tempo, as coroas se tornaram menos personalizadas e mais complexas, fazendo também com que elas se tornassem muito pesadas ao serem usadas pelos reis. A economia do império era baseada na agricultura e comércio, sendo os principais produtos exportados incluindo têxteis de lã e ouro, seda, carpetes e tapetes, peles e couro e pérolas do Golfo Pérsico. Também havia bens chineses, incluindo seda e papel, e indianos como especiarias que transitavam pelo império, sobre os quais os sassânidas impunham impostos pesados, e os quais eram reexportados à Europa. Para o comércio, eles utilizavam 2 rotas comerciais, uma no norte, a famosa Rota da Seda, e uma rota menos proeminente na costa sul da Sassânida.
A capital do Império Sassânida era a cidade de Ctesifonte e ficava localizada às margens do rio Tigre, no atual país Iraque. A cidade funcionou como centro político do Império por grande parte dos 4 séculos de domínio, sendo estratégica para gerenciar os conflitos contra o Império Romano. A cidade, que era uma das maiores cidades do mundo antigo, exibia edifícios monumentais em formato de abóbada, como, por exemplo, o Grande Arco de Ctesifonte, chamado de Tak-Kasra, que consistia no maior arco de tijolo sem suporte do mundo na época. Na era sassânida, os reis também investiram fortemente na educação, com a construção de uma grande escola que chegou a contar com aproximadamente 30 mil alunos. Os monarcas também patrocinaram a arte e a literatura, sendo a arte sassânida responsável por influenciar a Europa, a Ásia Central e também a China. A arte islâmica, por exemplo, foi uma grande consumidora dos estilos artísticos, arquitetônicos e literários do Império Sassânida. O Império também contava com uma cavalaria e infantaria bem eficientes. A infantaria era formada por recrutas camponeses, muitas vezes armados com lanças, espadas curtas e escudos de reime, e atuavam como suporte à cavalaria, que era formada por 2 unidades chamadas de clibanários e os catafractários. A primeira força de cavalaria era composta por nobres de elite treinados desde a juventude para o serviço militar, e era apoiada por uma cavalaria leve, infantaria e arqueiros. Já a segunda cavalaria envolvia o uso de elefantes de guerra como apoio nos combates travados contra os inimigos. Os cavaleiros da cavalaria sassânida não utilizavam estribo. Em vez disso, eles usavam uma sela de guerra que tinha uma patilha na parte traseira e 2 grampos de proteção que se curvavam na parte superior das coxas do cavaleiro. Sendo assim, isso permitiu que os cavaleiros permanecessem na sela o tempo todo durante a batalha, especialmente durante os encontros violentos. Sobre o reinado do monarca Sapor I, que reinou de 240 a 270, os sassânidas conseguiram impor uma das maiores humilhações da história de Roma. Logo após se estabelecerem como uma potência dominante, os sassânidas herdaram a rivalidade dos seus antecessores partas contra o Império Romano. E em uma dessas guerras, o imperador romano Filipe o Árabe decidiu ceder a região da Armênia à Pérsia. No entanto, o rei persa Sapor I, ao ver essa atitude de Roma, encarou isso como sinal de fraqueza e decidiu continuar os extensos ataques nas fronteiras romanas, e acabou desferindo um golpe especial no moral romano, ao capturar o imperador romano Valeriano, um feito nunca antes acontecido na história romana. Sobre o governo de Cosroes I, que reinou de 531 a 579, os sassânidas atingiram um ápice nunca antes visto. O monarca realizou um grande investimento na literatura persa e realizou uma série de reformas fiscais e tributárias que ajudou a população mais vulnerável. E graças às suas reformas, o império permaneceu por 100 anos de relativa estabilidade. Ao investir na educação e literatura, a Pérsia tornou-se um dos maiores centros de aprendizagem mundial, contendo um conhecimento e um rico acervo de textos em diversas línguas, que mais tarde seriam herdados pelos árabes e depois transmitido à cultura europeia. O último rei sassânida ficou conhecido como Isdigerdes III, que reinou de 632 a 651 d.C., ascendendo ao trono com apenas 8 anos de idade. Ele teve que lidar com o império já enfraquecido pelas constantes guerras e pressionado por inimigos ao redor. O rei governou em um período que a invasão muçulmana já estava acontecendo nas terras do império. Sendo assim, ele acabou sendo coroado em outra cidade, e não na capital, e teve que fugir para outra província para reunir recursos para lutar contra os invasores árabes. No entanto, entre 629 e 630, o Império Sassânida sofreu a perda de diversos territórios e pouco depois, em 633, o estado sassânida de Irã também foi conquistado,
retirando deste modo um estado tampão entre os persas e os árabes. E após isso, o império passou a sofrer suscetíveis ataques e perdeu mais territórios para as forças muçulmanas. Em 636, na Batalha de Madar, as forças sassânidas perderam completamente o sul da Mesopotâmia para o exército árabe. O golpe final para os sassânidas foi quando os árabes conseguiram tomar o coração do Irão, e o rei, que já tinha fugido da capital, foi obrigado a avançar mais para o leste. Fontes indicam que o rei foi morto por um agricultor após uma rebelião interna, ou foi morto por ordem de um governador local, que acabou o traindo. E após a morte do rei solitário e triste, em 651 d.C., a era sassânida chegou ao fim. E a região passou a ser controlada pelos árabes muçulmanos, que adotaram muito da herança cultural persa nas suas trajetórias. O Império Safávida foi um poderoso império da antiga Pérsia, atual Irã, que existiu de 1502 a 1736, e foi considerado um dos 3 grandes impérios da pólvora e também responsável por estabelecer as bases do Irã moderno, ao estabelecer a religião islâmica xiita como religião oficial do Estado. O império tem como fundador Ismail I, que assumiu o trono aos 14 anos de idade após unificar a Pérsia, que se encontrava fragmentada, e logo tornando o xiismo como a religião oficial do Estado. O xiismo acreditava que a liderança do Islã pertencia exclusivamente aos descendentes de Ali ibn Abi Talib, genro do profeta Maomé. Fato esse que o diferenciava do sunismo, que cria que Maomé era a maior liderança religiosa do Islã. Sendo assim, ao unificar a região da Pérsia sob o seu governo nativo pela primeira vez, desde a conquista islâmica 8 séculos antes, Ismail I tornou-se um dos monarcas mais importantes e respeitados da história persa. A história conta que antes de consolidar o seu trono, Ismail era apenas um simples jovem, porém apresentava uma grande coragem, carisma e um pleno zelo com os mandamentos de sua fé xiita, e acreditava ser um descendente divino. Após unificar a Pérsia sobre seu domínio, ele iniciou uma série de campanhas militares bem-sucedidas contra antigas cidades ao seu redor, e logo acrescentou ao domínio safávida territórios como Ramadã, Shiraz, Carmânia e Bagdá. No entanto, após estabelecer o seu império, Ismail I passou a enfrentar um dos seus maiores problemas. Isso porque ele precisava encontrar uma melhor maneira de buscar um entendimento entre os 2 maiores grupos étnicos do Estado. Os Qizilbash, que consistiam em um dos homens da sociedade islâmica clássica, chamados de Homem das Espadas. Eles se destacavam por sua valentia militar e tinham sido responsáveis por levar Ismail I ao trono. Do outro lado, os persas, conhecidos como os Homens da Caneta, que eram responsáveis por preencher os cargos burocráticos e religiosos estabelecidos no Estado safávida, como haviam feito ao longo dos séculos anteriores. No entanto, com o passar do tempo, esses 2 grupos passaram a se desentender, principalmente porque os Qizilbash não pertenciam à tradicional cultura persa. Essa série de intrigas entre os 2 grupos acabou resultando no assassinato de diversos membros de ambos os lados em uma série de conspirações palacianas. Ismail I não ficou conhecido apenas por suas façanhas militares, e sim por ser um grande poeta. O governante era um habilidoso poeta que usou predominantemente temas e imagens na poesia lírica e didático-religiosa, e acabou tornando-se uma figura importante na história literária persa. Além disso, após as suas conquistas militares, Ismail I cunhou moedas com o seu nome e fez uma série de conversões religiosas forçadas de grande parte da população sunita, o que provocou a morte de vários líderes dessa vertente do Islã. Após isso, ele procurou colocar líderes religiosos xiitas na administração e,
Aos que aceitassem e fossem leais a ele, passaria a recompensá-los com terras e dinheiro. Em vista disso, essa rigorosa reforma de Ismail I acabou tornando a Pérsia, atual Irã, uma teocracia feudal, onde o governante chamado de Shah era considerado divinamente ordenado para ser o chefe religioso de todos os iranianos. No entanto, nos séculos seguintes, essa atitude acabou unindo fortemente os religiosos do Irã e acabou fortalecendo sentimentos nacionalistas na população, a ponto de provocar ataques aos seus vizinhos sunitas, pertencentes a uma outra vertente do Islã. Entre esses grupos atacados pelos safávidas estavam os turcos otomanos. Em vista disso, as guerras constantes contra o Império Otomano, provocadas por Tahmasp I, filho de Ismail I, fez com que a capital do império fosse transferida de Tabriz para a cidade de Qazvin em 1548. O maior dos monarcas safávidas ficou conhecido como Abbas I, que assumiu o poder em 1587 com apenas 16 anos de idade, e após assumir o governo, ele promoveu a paz em 1590 com os otomanos, entregando-lhes territórios no noroeste. Em seguida, ele reorganizou seus soldados em um exército permanente, oficial, pago e bem treinado, semelhante ao modelo europeu da época, que os otomanos já haviam aprovado. Sendo assim, ele aprovou o uso de pólvora pelo exército e organizou o mesmo em várias unidades militares. O Império Safávida possuía uma economia muito forte, graças à posição geográfica do Irã entre as civilizações emergentes da Europa a oeste e a Índia e a Ásia Central ao norte e leste. Durante o governo de Abbas I, o monarca apoiou constantemente o comércio direto com a Europa, particularmente com a Inglaterra e os Países Baixos, que se interessavam por produtos orientais como tapete persa, a seda e tecidos. Sendo assim, ao reconhecer os benefícios comerciais de promover as artes dentro do império, diversos produtos artesanais passaram a ser comercializados intensamente. Neste período, desenvolveu-se a produção de artesanatos, tais como ladrilhos, cerâmicas e tecidos. E também grandes avanços foram feitos em iluminuras, encardenações, decoração e caligrafia. Na era safávida, a arquitetura também evoluiu em seus padrões e métodos, deixando seu impacto na arquitetura dos períodos seguintes. Isso graças ao surgimento de novos padrões baseados em redes geométricas, o que desenvolveu as cidades de maneira impressionante, o que deu espaço à construção de grandes centros urbanos em harmonia com a natureza dentro das cidades. Diversas escolas, mesquitas, palácios, jardins reais, casas, banhos públicos, praças e diversos outros grandes centros foram construídos neste período. A queda do Império Safávida se veio de maneira gradual, devido às constantes guerras contra os otomanos e diversos outros povos que ameaçavam a sua estabilidade. Além disso, no século XVIII, as rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente tinham se deslocado para fora do Irã, causando a perda do comércio e dos negócios. A queda definitiva começou quando tribos afegãs sunitas, lideradas por Otaki, rebelaram-se contra o domínio safávida. Em 1722, após um cerco de meses na capital safávida, Isfahan, que resultou em fome extrema entre toda a população, o último governante safávida acabou rendendo-se aos inimigos, o que marcou o fim do último grande império persa e de uma das dinastias mais importantes do Irã moderno.